que a ministra do Supremo Tribunal Federal definiu ontem um prazo de 24 horas para que a mesa diretora da Câmara e o presidente da Casa, Arthur Lira, se manifestem sobre o mandado de segurança protocolado pelo ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia, que questiona o rito de votação da PEC dos precatórios. Rosa Weber deve aguardar o posicionamento da Câmara para decidir se atende ao pedido de Maia para suspender a tramitação da PEC. Arthur Lira marcou a votação da PEC em segundo turno para amanhã, às 9 horas da manhã. A proposta de emenda à Constituição é a principal aposta do governo Bolsonaro para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. O texto foi aprovado, como nós relatamos aqui na semana passada, em primeiro turno na Câmara. Durante uma entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan de Curitiba, o presidente Jair Bolsonaro criticou a atitude tomada pela ministra do Supremo. Vamos ouvir. Foi votado em primeiro turno na Câmara, passou aí o parcelamento, não é calote, é o parcelamento dos precatórios. Estava previsto a gente pagar em torno de 30 bilhões o ano que vem, e o Supremo Tribunal Federal falou que tem que ser 80. E esses 50, 40, 50 restantes entra no teto. E daí você simplesmente não tem orçamento, você fica engessado. Inclusive, não tem como majorar a questão do Bolsa Família. Passou no primeiro turno na Câmara, eu acho que passa no segundo, vamos ter problemas no Senado. Agora, por favor, um Brasil que só no corrente ano projeta um excesso de arrecadação em 300 bilhões de reais, não pode destinar mais 30 para atender esses mais necessitados. Um Brasil que o ano passado gastou, além do previsto, 700 bilhões de reais para atender as questões da pandemia, não pode gastar 30 bilhões desse ano para socorrer quem já passa necessidade. Para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, nós estamos ouvindo um trecho justamente de uma fala de hoje de manhã do presidente da República em entrevista exclusiva à Jovem Pan Curitiba, e na pergunta justamente havia sido abordado o tema da PEC dos precatórios, e aí a medida feita pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, que é pauta agora nossa aqui do 3 em 1. Eu quero a avaliação de vocês, né? O Supremo está interferindo na atividade do Legislativo ou o Legislativo está interferindo na atividade do Supremo, hein, Constantino? Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Constantino. Vou passar essa pergunta justamente para você, Serrão. E aí? Mando na lata. O Supremo, na verdade, está interferindo até na gestão do país, quando ele impõe o valor absurdo a ser pago pelos precatórios sem que claramente se tenha recurso para isso. Foi mais uma armadilha para ferrar o governo federal. Agora, o Supremo invadiu as atribuições do Legislativo e, de novo, é importante que o Legislativo exerça o seu papel e não permita essa invasão. Que amanhã aprove ou reprove a PEC no segundo turno, provavelmente aprovará, e que não admita essa intervenção do poder judiciário no modelo legislativo. Isso não é legítimo, isso não é atribuição do Supremo, esse tipo de papel. Agora, o duro é, parlamentares é que foram ao Supremo recorrer contra a própria Câmara. Então, eles próprios jogam contra eles. Depois, a hora que o Supremo pegá-los de supapo, não reclamem. Piperno, como é que você vê isso? É uma interferência do Legislativo ou do Judiciário? A ministra Rosa Weber, por exemplo, está lá quieta e há uma consulta, né, uma demanda do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, não foi um ato de ofício do Supremo, olha, eu vou parar com esse negócio, porque deputados em trânsito não podem votar. Esse é o teor aí da reclamação do deputado Rodrigo Maia. Então, ela recebeu aquilo e solicitou que a Câmara, enfim, o presidente da Câmara responda em 24 horas. E na questão do orçamento secreto, veja, você tem que dar publicidade ao orçamento, a todas as medidas orçamentárias. Isso também está lá. Isso não é uma invenção dela ou uma invenção de algum outro parlamentar mal intencionado. Então, basta que o governo passe a abrir esse negócio, essa caixa preta que ninguém sabe exatamente o que é. A gente só sabe que o dinheiro sai do caixa e chega lá para o pessoal do tratoraço. Isso não está correto e então, a gente precisa saber quem são esses parlamentares, até porque o ministro da AGU, Wagner Rosário,
alguém do governo já, inclusive, solicitou a suspensão de vários convênios. Constantino, agora sim eu quero a sua opinião. É ingerência indevida, né, do Supremo. Veja, Paulo, você pode achar a PEC do precatório um erro, você pode achar que falta transparência nas emendas dos relatores, que existe nas emendas parlamentares e é assim que funciona. Não é comparável ao mensalão, como insinuou inclusive o Moro, já de maneira muito demagógica, na minha opinião, esquecendo o que era o mensalão na sua essência, né, um projeto totalitário de compra do Congresso. Isso é o que tem num Congresso fragmentado. Nós podemos não achar bonito, nós podemos não achar muito republicano e transparente, mas os meios importam. Então você pode ser contra a PEC dos precatórios, você pode ser a favor de mais transparência e mesmo assim você pode esbarrar na questão da forma como isso foi feito. Eu não acho que seja um bom precedente você ficar provocando, ainda mais o Maia, que é um sabotador, provocando o STF para Rosa Weber ir lá e dar uma canetada contra isso. É ingerência, é perigoso e é seletivo. Porque quando interessa, o Supremo tira o corpo fora e diz que é questão interna corporis. Bruna, ingerência? Olha, esse final da fala do Constantino é que foi importantíssimo. O Supremo, quando interessa, tira o corpo fora. Porque essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Porque às vezes o Supremo diz, fui provocado, vou atender. E outras vezes ele sabe dizer, isso não é assunto meu. Porque de vez em quando ele resolve meter o bedelho e de vez em quando ele tira o corpo fora. Essa é a pergunta. O que a gente tem hoje é o Supremo exercendo uma espécie de poder moderador. Ele tem a possibilidade de moderar conflitos nos demais poderes e ele tem usado isso quando interessa aos seus aliados políticos. Esse é o grande incômodo. Eu vou dar um exemplo de que mesmo havendo poder moderador, a escolha daqueles que sabem o que é prática da justiça é muitas vezes não utilizá-lo. Na Constituição de 24, o poder moderador era previsto para o imperador. Por que a gente teve um Estado de Direito durante o segundo reinado, sob Dom Pedro II? Justamente porque ele não usava o poder moderador. Ele deixava ali que a Câmara se entendesse, tá? Com o Senado. E foi isso que constituiu a sensação de liberdade durante o segundo reinado. Quando a gente começa a analisar a história do Brasil e a gente vê que a gente já teve uma Constituição em que claramente o poder moderador era definido por imperador e a gente viu que justamente ele era louvado aí até por nomes importantíssimos da história americana, por ter sido um bom imperador, justamente por não abusar desse poder, a gente vê o quanto que o STF é cara de pau, para dizer o mínimo, os ministros do STF, quando eles têm desse poder moderador, em vez de simplesmente, para manter a justiça funcionando, dizerem não vamos usá-lo de maneira equivocada, usam quando interessa seus aliados políticos. Esse é o ponto da questão. Serrão, em seguida o Piperno, um tweet para cada um. O Poder Supremo tem agido como poder interventor e isso não é legítimo. Piperno. Com poder moderador e tudo, o imperador do Brasil, ele permitiu a vergonha da escravidão durante todo o seu reinado.